o nome de Jesus. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, que a gente tem o privilégio de comungar nessa noite, ou em outros momentos que também assistirão e prestarão nesse momento toda a sua reverência, toda a sua atenção àquilo que Deus tem para nos falar. A gente tem mencionado que culto não é algo que a gente faz para Deus. Culto, na verdade, é aquilo que a gente aprende de Deus. A palavra culto está lá na raiz da cultura, do cultivar. Por isso, culto não é uma homenagem que a gente vem fazer para Deus, como se Deus dependesse e nós tivéssemos alguma coisa em nós mesmos que poderíamos ofertar ao Senhor. Não, culto é fruto daquilo que nós somos conduzidos pelo Espírito. Afinal de contas, a graça vista em Cristo Jesus, que revela o amor de Deus Pai, tem um propósito do Espírito Santo nos conduzir à comunhão. Por isso nós estamos aqui nessa noite, mesmo nesse ambiente remoto, mas conduzidos pelo Espírito Santo. E você também, que vai assistir em outro momento, também será conduzido pelo Espírito Santo, porque culto não é aquilo que a gente faz movido pela carne. Culto é aquilo que a gente se deixa conduzir pelo mover do Espírito Santo de Deus, de modo que a gente passa a aprender a cultura da onde nós viemos. Somos cidadãos celestiais, somos de outra pátria, somos estrangeiros, somos peregrinos em terra estranha. Nossa cidadania, essa cidadania celestial, é eterna. E por isso nós nos encontramos essa noite ao redor da mesa, a fim de aprender do nosso Pai a cultura, nossa origem, sobre o nosso propósito, sobre o nosso desígnio, porque o homem vivido apenas pela sua historicidade será um homem sempre fruto da sua cultura histórica. O homem regido pelas notícias que ele apenas assiste no telejornal, ele terá as suas emoções completamente afetadas por ela. O homem regido só pelas notícias que ele consegue ouvir pelo seu contexto histórico, ele sempre será alguém totalmente influenciado por aquilo que ele absorve. Por isso que muitas vezes o nosso coração fica apertado, muitas vezes a nossa alma se encontra abatida, muitas vezes o nosso coração fica angustiado e deprimido, e a gente às vezes não sabe muito bem porquê, mas às vezes nós estamos nos deixando engravidar muito mais por aquilo que nós estamos assistindo na linearidade, muito mais por aquilo que nós estamos absorvendo dos nossos contextos históricos. Por isso, nessa noite, nós não estamos aqui para fazer um culto a Deus. Nós estamos aqui para aprender com Ele tudo que já foi feito, para que nós pudéssemos viver a vida que Ele planejou e sonhou desde a eternidade. Por isso, nessa manhã, nós falamos sobre aquilo que o apóstolo Paulo tanto incentivou a Timóteo. Mas tu, meu filho, fortifica-te na graça,
Porque nos tempos de lutas, nos tempos de adversidade, se você não tiver fortificado, se você não tiver alicerçado, se você não tiver enraizado, você não sucumbe, você não se sustenta, você acabará sucumbindo. Gosto dessa figura de linguagem, eu gosto dessa pedagogia. Você pode andar durante muito tempo com seus pneus carecas, enquanto estiver dia de sol. Você pode rodar muitas vezes com seu pneu quase no arame, enquanto não chove, enquanto você anda pelos buracos aqui, você vai seguindo. Enquanto tiver dia, enquanto tiver sol, você até anda. Só que a vida não é feita só de sol, a vida também tem seus dias chuvosos, a vida também tem as suas tempestades. E no momento em que você passar por uma tempestade com seus pneus carecas e os seus pneus não tiver aqueles sulcos onde ele pode aderir na estrada, você vai derrapar, você vai sair do caminho, você vai sair da estrada, você vai rodar, você ficará inteiramente na mão da tempestade, seu carro vai aquaplanar. Infelizmente, muita gente que viveu enquanto estava sol, rodando sem uma relação de aderência com a estrada, rodando sem uma manutenção da alma, do coração, da mente em Cristo Jesus, enquanto o tempo estava sol, rodou muito tempo com seus pneus carecas. Agora nós estamos atravessando uma tempestade imensa e muitos carros aquaplanaram, muitos carros saíram da estrada, rodaram, ficaram à deriva, mas exatamente porque os seus pneus não tinham aqueles sulcos, não tinham aquelas valas profundas, onde podia criar e ter uma aderência, um atrito bom com a estrada. Por isso, nessa noite, meu amado irmão, nós estamos aqui para meditarmos, para que você possa, em nome de Jesus, trocar esses pneus carecas, que tem feito rodar, que tem feito a sua vida rodar muito, que tem feito o seu carro sair da estrada, sair do caminho, no meio dessa tempestade que todos nós estamos atravessando. Hoje é tempo de você aprofundar os sulcos dos seus pneus, para que você possa ter cada vez mais uma aderência nessa estrada, nesse caminho, a fim de que você possa permanecer no caminho. E portanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. Como disse nessa manhã, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. O túmulo está vazio, mas o trono está ocupado. Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça, porque os dias vão ser cada vez mais piores, os dias vão ser cada vez mais difíceis, e se seus pneus não estiverem com a manutenção em dia, se teus pneus não estiverem com os sulcos bem profundos, para que você possa ter uma aderência boa na estrada, você vai rodar ainda em muitas tempestades que nós atravessaremos. Apocalipse capítulo 4. Como nós falamos, há duas maneiras de você existir. Uma é como quem apenas sobrevive,
completamente regido por aquilo que acontece na história, completamente influenciado pela sua cosmovisão, pelo seu óculos apenas que enxerga a história. Mas a outra maneira é vivendo, mas vivendo como quem olha a vida a partir do ponto de vista da ressurreição, como quem olha a vida a partir do ponto de vista do trono. Por isso eu quero convidar você a subir aonde João subiu. Eu quero convidar você a olhar a vida e a história a partir daquilo que João viu na história. Apocalipse capítulo 4, verso 1, começa assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante deles estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes, cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia com uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que estava sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Que o Senhor nos ilumine nesse tempo de meditação, de reflexão, de ceia do Senhor. Queria agradecer ao Senhor por cada irmão. Eu vi as fotos lá no grupo da igreja, cada irmão que preparou a sua ceia, cada irmão que preparou lá o seu banquete como uma oferta, com muito carinho. Que bênção, irmãos, que bênção. Mas vamos meditar na palavra do Senhor. Quando pela manhã nós vimos que a redenção ela tem 2 fases. A primeira fase a gente pode chamar da fase da sombra da cruz, onde a morte de alguma maneira reinava, imperava sobre a vida dos homens, de maneira que os homens eram regidos pelo medo da morte, de maneira que tudo que se movimentava na face da terra tinha essa sombra da cruz, essa sombra da morte, essa sombra das trevas cobrindo. O evento histórico de Jesus na cruz,
que faz parte de um projeto redentor, foi exatamente para mostrar que aquilo que a morte causava até então era apenas uma sombra. Era uma sombra. Porque antes do pecado existir, já existia a graça. Antes do pecado existir, já existia o sacrifício do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. De maneira que quando o homem peca, ele não cai para a morte definitivamente. De maneira que quando ele peca, ele não se destrói automaticamente. Porque o sangue de Cristo amparou a queda do ser humano, para que esse ser humano que cai possa ter a possibilidade dada por essa graça de ser renovado, de comer não mais da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas comer da árvore da vida. Então, o que os homens viviam até a cruz era, na verdade, uma sombra da morte, de maneira que a morte, ela causava medo, de maneira que a morte, ela causava espanto, de maneira que a morte, ela causava terror, de maneira que a morte, ela causava pânico, de maneira que a morte, ela causava dor, de maneira que a morte causava medo, depressão, angústias. Mas quando Cristo vem e entra na história e morre a nossa morte, a sua morte aniquila a morte e faz com que na sua morte a morte venha morrer e venha perder todo o seu poder definitivo, que na verdade nunca teve. Porque o poder definitivo sempre foi do sangue do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Na cruz, agora, nós não somos mais regidos pela sombra da morte. Agora nós somos regidos pela luz da ressurreição. Agora nós somos regidos pela luz do túmulo vazio, de maneira que a vida que nós vivemos agora não é uma vida onde nós convidamos a Deus para o nosso ambiente de dor, não é uma vida onde nós procuramos a Jesus nos nossos ambientes de depressão, não é uma vida onde nós procuramos Jesus nos nossos ambientes e buscamos Jesus nos nossos ambientes de tortura, de injustiças e de morte. Não. Agora nós subimos até Ele pela sua graça e misericórdia e conversamos com Ele a partir do ambiente da ressurreição. Conversamos com Ele não no ambiente da dor, não no ambiente da morte, não no ambiente do desespero, não no ambiente da depressão, não. Nós conversamos com Ele agora no ambiente da ressurreição. E quando eu falo subimos, estou usando uma figura de linguagem que na verdade está revelando quando nós conversamos com Ele a partir daquilo que nos foi descortinado. Quando João recebe essa revelação no livro de Apocalipse, a igreja estava passando por muita perseguição. A igreja estava passando por muitas, mas muitas pressões. Muita gente morrendo no seio da igreja. Muita gente sendo esmagada no seio da igreja. João já no seu auge de 80 anos, João já beirando cerca de 80 anos, exilado lá na ilha de Pátimo, isolado socialmente dos seus irmãos, isolado socialmente dos seus amigos, isolado socialmente dos seus afetos, lá nesse ambiente que, se ele não tem
a perspectiva da ressurreição, era um ambiente de depressão. Sem a perspectiva da ressurreição, é ambiente de infelicidade. Sem a perspectiva da ressurreição, é um ambiente de morte, é um ambiente de pânico, de pavor. Mas o João se recusa a se curvar diante daquilo que parecia poderoso na história. João se recusa a se curvar diante do imperador, que parecia ser absoluto na história, parecia comandar a história, parecia ser senhor da história, perseguindo muito dos seus irmãos, inclusive o aprisionando, porque ele se recusou a adorá-lo. Meu amado irmão, nesse ambiente, é nesse ambiente que Deus vem e nos convida. É nesse ambiente que Deus vem e se revela. É nesse ambiente, quando nós estamos querendo procurar Jesus, no meio da nossa dor, no meio do nosso sofrimento, no meio do nosso caos, é nesse ambiente que Deus vem com a sua graça e nos convida. Por que você está me procurando aí? Por que você está me procurando nesse exílio seu histórico? Vem e suba. Vem e suba. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Qual é o simbolismo dessa porta? É como se o véu que separa aquilo que é histórico daquilo que é eterno fosse aberto para João. É como se fosse uma porta que mantém do lado de cá aqueles que são regidos e movidos pela história. E em determinado momento Deus vem e abre essa porta e diz assim: vem cá que eu vou te mostrar quem é que governa a história desde a eternidade. Vem para cá que eu vou te mostrar quem é Senhor sobre vivos e sobre mortos. Vem para cá que eu vou te mostrar que não são as ideologias que os homens constroem que determinam definitivamente o curso da história. Vem para cá. Então essa porta aberta revela essa perspectiva eterna. Revela essa perspectiva eterna por quê? Porque todos os homens que são influenciados por aquilo que é histórico, ele vai sentir na sua alma, ele vai sentir no seu coração, ele vai pensar na sua mente, na sua alma, existencialmente, aquilo que ele recebe historicamente. Por isso, Deus convida: sai desse ambiente, para que você possa enxergar a vida a partir da perspectiva eterna. Mas essa saída não é geográfica. João continuava preso na sua carne. Na sua carne, João continuava exilado. Na sua carne, João continuava distante dos seus afetos. Mas a sua alma, a sua mente, agora completamente iluminada pela visão que ele tem. Suba para cá. Suba para cá. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo, como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. E mostrarei a você aonde a história culmina. E mostrarei a você o ponto final da história. E mostrarei a você o que de fato determina a história e aonde a história ganha o seu fim. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Ah, meu querido irmão,
se você não for conduzido pelo Espírito nesse tempo de dor, se você não for conduzido pelo Espírito nesse tempo de trevas, se você não for conduzido pelo Espírito nesse tempo de luto, se você não for conduzido pelo Espírito nesse tempo de notícias ruins, se você não for conduzido pelo Espírito nesse tempo de exílio e de afastamento social dos seus, meu querido, seu carro vai aquaplanar, você vai sair da estrada. Me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu. No Novo Testamento, a palavra trono aparece cerca de 67 vezes. Só em Apocalipse 47 vezes. E só nesse capítulo aqui 12 vezes, só no capítulo 4. Os estudiosos vão dizer que Apocalipse 4 e Apocalipse 5 é exatamente a base da perspectiva para tudo que vai desenrolar depois. E ele mostra um trono. Por quê? Porque muitas vezes na história nos apresentam um trono, e aquele trono que nos apresentam na história parecem absoluto. Os tronos que nos apresentam na história parecem eternos. Os tronos que nos apresentam na história parecem determinar o curso da história, mas não é. Onde estão as ideologias que os homens criaram? Onde está o apartheid? Aonde estão os muros? Duraram talvez uma ou duas gerações, mas caíram. Onde está Mao Tse Tung? Aonde está Gengis Khan? Aonde está Hitler? Aonde estão todos aqueles que nos mostraram na história um trono e diziam que aquilo era quase que eterno e que a vida era regida a partir daquilo ali? João é tomado pelo Espírito para ver um outro trono, um trono eterno. E neste trono ele não está vazio, e este trono não está ao esmo. Neste trono ele não está sem alguém governando, e nele estava assentado alguém. É como se João dissesse assim: olha, parece que na história está uma bagunça danada causada pelos homens, e é isso mesmo. Na história parece que é só caos, ruínas e miséria, como se não tivesse ninguém no universo governando, como se não tivesse ninguém no universo sendo o Senhor de tudo. Mas aí ele vê alguém assentado lá, e esse alguém assentado tinha uma aparência semelhante a jaspe e sardônio. Ele está falando apenas como comparativo, porque ele não consegue descrever realmente a aparência. Então ele pega elementos históricos para dizer: olha, o que parecia semelhante a jaspe, parecia semelhante ao sardônico, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono. E isso é lindo, irmãos, porque o arco-íris faz menção lá da promessa de Deus em não destruir mais a terra com água, por causa da maldade dos homens. O arco-íris faz menção à aliança que Deus tinha feito com os homens, com base no seu próprio amor, com base na sua própria graça,
com base no seu próprio carinho, com base no seu próprio perdão e com base na sua própria misericórdia, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham suas coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. É a ideia, irmãos, de juízo. É a ideia, irmãos, daquilo que acontece lá no Antigo Testamento, porque Apocalipse capítulo 4, ele vai retratar exatamente a ressignificação do Antigo Testamento. Apocalipse capítulo 5, ele vai descrever o Novo Testamento, mas a partir dessa perspectiva eterna. Lá no Antigo Testamento, na experiência do Monte Sinai, quando Moisés recebe a tábua da lei, o que o povo via? Relâmpagos, trovões. E você vai perceber, irmãos, nas figuras, quando você vai ver lá no próprio Apocalipse, as 7 taças, as 7 trombetas, os 7 selos, e você vai ver em todos eles, em cada um deles, você vai ver lá a figura de trovões, raios e relâmpagos. Como quem diz, quem tem o veredito da história é o Senhor. Quando eu rompo os selos, porque sou eu que tenho o veredito da história. Quando eu toco as trombetas, para encerrar, sou eu que tenho o veredito da história. Quando eu derramo as 7 taças, que são as orações dos santos, sou eu que tenho o veredito final a respeito das orações dos santos. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que o texto está dizendo? 7 é a ideia da perfeição, da plenitude. É como se ele dissesse: o Espírito de Deus está derramado na terra plenamente. E o Espírito de Deus está derramado na terra plenamente. A promessa de Joel se cumpriu em Atos. O Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne. Agora os homens não precisam mais viver regido pelo medo da morte. Agora os homens não precisam mais viver regido pelas pressões da sua cultura histórica. Os homens não precisam mais viver regidos agora pelas notícias dos telejornais. Os homens não precisam mais viver regidos agora pelos diagnósticos que recebem no consultório médico. Os homens não precisam mais viver diante das notícias que eles ouvem do trânsito, porque o Espírito de Deus foi derramado plenamente sobre toda a carne, E diante do trono havia algo parecido como um mar. E é lindo essa figura do mar, porque o mar aqui é como um mar de vidro, claro como cristal, porque na teologia judaica, mar é sinônimo daquilo que é oposição a Deus. Mar é aquilo que se rebela contra Deus. Por exemplo, quando o povo está saindo do cativeiro egípcio, o que tem diante deles é um mar bloqueando. E o que Deus faz para o povo passar? Deus abre um caminho no meio daquilo que se opunha a Deus e ao seu povo. Por exemplo, em Apocalipse 13, você vai ver as bestas que saem da onde? Sai do mar. Apocalipse capítulo 21 vai dizer que o mar já não existe mais, ou seja, não tem mais nada que se opõe a Deus. E aqui
E vi, diante do trono, havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal, completamente dominado pela presença do Senhor, pelo trono do Senhor, pelo governo do Senhor. Não há mais nada que se oponha ao Senhor lá, porque tudo está debaixo dos seus pés, tudo está debaixo do seu governo, tudo está debaixo do seu senhorio. E ele continua. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha um rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como embaixo das asas. E dia e noite repetiam. Aqui, irmãos, é o simbolismo de toda a criação, na sua multiforme expressão da figura Cristo. E o que essa criação, que manifesta de múltiplas formas as virtudes de Deus, revelada em Cristo Jesus, conhecida em Cristo Jesus, o que eles fazem? O que toda a criação faz? A criação diz, sem cessar, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meu irmão, você está vendo, você está recebendo do Espírito Santo de Deus a perspectiva eterna, para que você possa enfrentar tudo que você tem para enfrentar na história. Você está vendo como está toda a criação diante do quadro que foi descortinado para nós. A criação não está agora gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus se manifestaram, os filhos de Deus se posicionaram na história e disseram não para aquilo que a história tentava enquadrar eles, e disseram não para aquilo que a história tentava causar no coração deles, e disseram não para aquilo que na história os sentimentos tentavam arrebatar a sua sanidade a respeito daquilo que eles viram revelado no Evangelho sobre eles. E todos eles estão dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Meu amado irmão, esse há de vir aqui não tem apenas uma conotação apocalíptica no sentido de que um dia Deus virá, não. Neste momento, irmãos, neste momento, Cristo está aqui, vindo e nos segurando pela mão e dizendo, vem meus filhos, fortifiquem-se na graça, vejam a vida a partir da minha graça, vejam a vida a partir da minha ressurreição, vejam a vida a partir do meu trono. Eu estou assentado no trono. Veja onde termina a história. Não termina com a criação gemendo, não termina com os corpos desfalecendo, não. Termina com todos dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí, meu irmão, toda vez que os seres viventes dão glória, honra, graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos, simbolismo, irmãos, dos 12 do Antigo Testamento, com mais 12 do Novo Testamento, como se mostrasse a totalidade da igreja, de todos aqueles que receberam a coroa da glória, a coroa da justiça, a coroa da vida.
as 5 coroas, todos aqueles que perseveraram até o fim e receberam as coroas, e quando eles estão diante do Cordeiro, gente que padeceu, gente que sofreu, gente que foi mutilada, gente que foi cerrada ao meio, gente que foi decapitada, gente que foi morta a paulada, mas se negou na história, se deixar conduzir pela história, e que foram honrados, recebendo a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa do perdão, enfim, receberam a coroa. Eles pegam essas coroas e sabe o que eles fazem? E os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Senhor, eu não sou digno de receber a coroa da justiça, eu não sou digno de receber a coroa de glória, eu não sou digno de receber a coroa da vida, eu não sou digno de receber essas coroas, Senhor. Porque se vivemos do jeito que vivemos, foi por seu Espírito. Se vencemos do jeito que vencemos, foi porque o Senhor venceu em nós. Se não deprimimos, se não nos abatemos, se não renunciamos no meio de todo aquele sofrimento e caos que vivíamos na nossa história, foi porque o Senhor era em nós. Então, Senhor, digno é o Senhor de receber a honra, a glória. E eles dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Tudo que nós fizemos foi por sua vontade. Tudo que nós vivemos foi porque o Senhor nos deu dom. Tudo que nós vivemos foi porque o Senhor nos vocacionou. Tudo que nós vivemos foi porque o Senhor nos chamou. Tudo que nós vivemos porque foi o Senhor que nos revestiu de poder. Senhor, Tu que é digno, Tu que és digno de receber toda a glória, Senhor. Meu amado, ao invés de você pedir a Jesus para ir no lugar da morte, para ir ao lugar da dor, para ir ao lugar das injustiças, para ir para o lugar das depressões, para ir para o lugar das angústias, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir até o lugar do trono do Cordeiro. Deixe o Espírito Santo te conduzir até o lugar da ressurreição e se fortaleça na graça. Tu, pois, meu filho, fortaleça-te na graça. Ao invés de você convidar Jesus para ir no lugar da morte, deixe o Espírito Santo de Deus te conduzir a este lugar aqui, a este lugar. Por quê? Então vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele.
eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Ah, meu irmão, deixe o Espírito Santo de Deus segurar na sua mão e te conduzir para este lugar, para que a sua perspectiva seja da eternidade. Porque aqui não cabe um espírito deprimido, aqui não cabe medo da morte, aqui não cabe pavor, pânico, aqui o que cabe é alegria. Eles estão cantando, eles estão se alegrando, eles estão celebrando, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Depois ouvir todas as criaturas existentes no céu, na terra, todas aquelas que um dia na história gemiam com gemidos inexprimíveis, e debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. Meu amado irmão, como é que você deseja viver? Você quer viver a partir da ressurreição, a partir dessa mesa que o Senhor preparou para nós? Eu queria convidar você a pegar o seu pão. Foi pelo corpo de Cristo que se revelou e se manifestou na história, que a gente pôde ver o que já havia determinado, do que já havia sido determinado desde os tempos eternos. Foi por meio do corpo de Cristo que nós vimos onde todo ser humano foi criado. Foi por meio do corpo de Cristo que nós vimos aquilo que sustenta toda a criação, todo o universo. Era Ele que estava no princípio. É Ele que é o fundamento.
Todas as coisas existem por causa dele. E sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. É o corpo de Cristo que se materializou na história, que faz com que a gente tenha a mente descortinada, elucidada, sã, para que a gente não se mova mais a partir das pressões que recebemos na história, mas para que a gente se mova agora a partir daquilo que nós recebemos e vimos da eternidade. Eis o Cordeiro que foi morto para possibilitar a adoção dos homens pelo Pai. Santo, santo, santo. Foi por meio do corpo de Cristo que nós nos tornamos um com o Espírito, com o Filho e com o Pai. Foi por meio do corpo de Cristo que nós nos encontramos com o Pai. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Pai estava no corpo de Cristo. E quando nos rendemos a Cristo, nos encontramos com o Pai no Cristo. Por isso, meu amado irmão, todos aqueles que têm essa fé, eles se partilham, eles se doam, eles não olham mais a vida a partir da história, mas eles olham a vida a partir da eternidade. Se você crê nisso, meu irmão, vamos comer juntos do corpo, do simbolismo do corpo de Cristo. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 eu canto louvor e talvez és tudo para mim e eu te adorarei. Semelhantemente, depois de partir o pão, de ter dado graças e partido o pão, ele disse: esse é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por que Jesus ordenou isso? Porque ele sabia que
nós somos seres afetados pela história. Só que nós não somos seres históricos. Nós somos seres criados na eternidade. Fomos criados em Cristo Jesus. Fomos criados nele. Antes de pararmos no ventre da nossa mãe, nós já existíamos nele. Ele nos conhecia e nos chamava pelo nome. Inclusive o nome que nós vamos conhecer quando chegarmos na eternidade. Meu irmão, entenda, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Essa dor, esse sofrimento, esse caos, esse mar revolto, é só uma questão de tempo. Daqui a pouco, nosso Senhor volta e vai consumar a história. Você verá lágrimas sendo enxugadas, dores desaparecendo por completo, corpos sendo renovados, gente que não caminhava correndo, gente que subia um degrau e se cansava, caminhando milhas e milhas sem se fadigar. Porque aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Meu querido irmão, o sangue de Cristo que nós estamos aqui em memória é exatamente para te lembrar: meu filho, fortifica-te na minha graça revelada na cruz do Calvário, para que você não seja regido por aquilo que acontece na história. Aprofunda-se em mim, deixe o meu espírito te conduzir na história, mas a partir da eternidade. Se você crê nisso, meu irmão, vamos tomar juntos desse cálice da nova aliança feita no sangue de Cristo Jesus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto, louvores ao meu Deus, és tudo para mim, e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Senhor,
ministra o coração de cada filho teu, que tudo isso que está acontecendo não foi um equívoco, não foi um azar, que tudo isso que aconteceu não errou a geração que deveria enfrentar isso. Pelo contrário, isso não errou o endereço. Pai bendito, ministra o coração das grávidas, de que aquilo que está sendo gerado, de que aqueles que estão sendo gerados nos seus ventres, é fruto de esperança, é fruto de graça, é fruto de amor, e não fruto de loucura, de inconsequências ou insensatez. Que nenhuma filha tua possa se deixar engravidar por uma outra voz que não seja a voz daquele que segura cada filha tua grávida nesse tempo tão difícil historicamente, tão complexo historicamente, mas que cada uma delas se veja segurada pela tua mão e convidada, conclamada, chamada: venha para cá, venha para o alto, veja a vida e a sua gravidez a partir do ponto de vista eterno. Há um Senhor governando, há um Deus sobre teu filho e sobre você. Pai bendito, em nome de Jesus, segura nas mãos de cada enlutado, de cada um que está mergulhado na sua dor, na sua desilusão, na sua frustração. Segura cada um nas suas mãos, segura nas mãos de cada filho seu, e os chamem: venham para cá, venham e vejam quem é que governa, venham e vejam quem é o Senhor, vejam que não é a morte, vejam que não é a dor, vejam que não é a angústia, vejam que não é a depressão, vejam que não é o pânico, vejam que não é o medo, vejam que não é a economia, vejam que não são os governantes, vejam que não são aqueles que seguram em armas. Venham e vejam quem é que está sentado no trono, governando tudo. Venham e vejam os povos saudáveis, os povos sem câncer, os povos sem doenças, os povos sem misérias, e todos eles, gente de toda língua, povo, nação, tribo, todos eles em pé diante do Cordeiro, feitos sacerdotes reinando em pé, não gente dobrada por aquilo que a história dizia, não gente curvada diante das pressões históricas, não, mas gente em pé, gente ereta, em pé, porque estão de pé diante do Cordeiro de Deus que foi morto. Não estão sendo dobrados pelas circunstâncias, não estão sendo dobrados por outras vozes que vêm do mundo, mas estão apenas dobrados diante da voz que vem do trono da sua graça,
Diante do Senhor eles se dobram, mas diante do mundo eles permanecem firmes e inabaláveis diante da sua presença, porque são seus sacerdotes. Pai bendito, ministra a cura. Eu não estou te suplicando nessa noite para que o Senhor cure os corpos. Eu não estou te suplicando nessa noite para que o Senhor cure o físico, mas eu estou te suplicando nessa noite para que o Senhor cure a alma de cada filho seu, a mente de cada filho seu, que anda abatido, que anda deprimido, que anda regido pelo medo e ansioso, diante da boa notícia que vem da eternidade, Senhor. Cure os seus filhos, Senhor. Eu quero te pedir um livramento, Senhor. Eu quero te pedir um livramento nessa noite. Não um livramento do físico, não um livramento do sofrimento, não um livramento da morte, mas que o Senhor livre todo filho seu de sofrer, que o Senhor livre todos os filhos teus de morrer sem revelar a sua fé, sem revelar a confiança que tem em ti, inabalável. Que o Senhor livre cada um de nós de sofrermos como se nós fôssemos um ímpio. Que cada filho seu possa sofrer, mas como um bom soldado de Cristo. Que o Senhor nos livre de vivermos e de sofrermos sem que as pessoas vejam que verdadeiramente este era um filho de Deus. Que o Senhor nos livre de sofrermos como se ímpios nós fôssemos, como se gente sem esperança nós fôssemos, como se fôssemos apenas gente que esperasse pelo Senhor somente nessa vida. Que o Senhor nos livre disso, para que cada filho seu não tenha aos teus próprios olhos a vida preciosa, para que cada filho teu possa ter no coração o desejo e a disposição de glorificar o teu nome e de cumprir a sua carreira, em nome de Cristo Jesus. É em nome de Cristo Jesus que a ti oramos. Amém e amém e amém. Maravilhado